Se a sua vida fosse uma viagem de carro, você seria o motorista que está dirigindo ou apenas um passageiro? Imagine poder assumir o volante, traçar sua rota, seguir em direção aos seus sonhos, com confiança, com sentido, com propósito. Talvez você sinta que está preso em um ciclo de repetição, revivendo os mesmos problemas, as mesmas frustrações. Imagine quebrar esse ciclo, assumir o controle da própria vida e escrever a própria história, que pode sim ser repleta de realizações e bem-estar. Você quer abrir mão desse papel de coadjuvante e se tornar protagonista da sua própria jornada? E se eu te disser que isso é possível? Você está pronto para se tornar autor da sua própria história? Fica comigo até o final. Hoje eu vou te apresentar 5 passos que vão transformar a narrativa da sua vida. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Estou sempre falando isso aqui, porque tenho uma satisfação enorme das notícias que recebo, dos depoimentos que recebo, do quanto o podcast está ajudando, o quanto o podcast está contribuindo para o crescimento pessoal, para o crescimento na carreira. Eu faço esse conteúdo com muito carinho, eu espero que você goste, tem muito estudo envolvido, sempre bem comprometida com a psicologia e com certeza vai ser útil para você. Aproveita e já compartilha com todo mundo que possa se interessar por esse tema de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal ou ser autor da própria história, tá? Vamos aqui dividir esse podcast de hoje em 5 passos. E o passo 1 é o autoconhecimento, para você sair do piloto automático. Isso mesmo. Muitas vezes a gente se posiciona repetindo padrões, repetindo comportamentos que a gente aprendeu ao longo da vida, sem questionar, né? Sem fazer essa análise, o que é meu, o que é do meu pai, o que é do meu tio, o que é das pessoas que conviveram comigo. Essa narrativa ela pode ser influenciada pelas nossas experiências passadas, pelas expectativas sociais e vai fazer a gente se tornar, de repente, um refém dessa narrativa dos outros ou do que os outros esperam para a gente. Para a gente escrever a própria história, a gente primeiro precisa desconstruir a história que construíram para a gente. Essa expectativa de que a gente siga os padrões, que em alguns momentos vão impedir a gente de viver a vida que a gente deseja. Então, assim como um autor de um livro, né, ele precisa conhecer a fundo os personagens, você também precisa se conhecer. Você precisa entender e mergulhar nas profundezas, digamos assim, dos seus valores, das suas crenças, das suas paixões, das suas motivações. E aqui, nesse passo 1 de autoconhecimento, eu sugiro, já te falando de uma atividade prática, que você reserve um tempo para se conectar com você, usando práticas, por exemplo, como a escrita criativa. Através da escrita, você pode refletir sobre alguns pontos e anotar, inclusive, de forma despretensiosa, de forma livre, de forma que você esteja ali conversando com você mesmo sobre alguns pontos. Suas forças pessoais, seus valores e princípios que regem a sua vida, o que te motiva, o que te inspira, o que te paralisa ou o que te bloqueia, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações, o que te incomoda na vida que você leva hoje, se você pudesse mudar, o que você mudaria. Essas são perguntas que podem, de repente, orientar o início dessa prática de autoconhecimento. O passo 2 é desenvolver a autocompaixão. Se você já acompanha alguns podcasts que eu faço, vez ou outra eu menciono a autocompaixão, que é um dos pilares da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? A gente sempre fala que é essencial acolher a sua vulnerabilidade. Assim, abraçar as suas imperfeições, com gentileza, com compreensão. Tem pessoas que se cobram demais, que se julgam, que se não for para ser perfeito, ela não sai do lugar, nem começa. Então, assim, a regra da terapia é que primeiro você começa, depois você aprimora. Lembre-se que você é humano e que todos nós vamos errar. Pratique essa autocompaixão, tratando você mesmo com a bondade que trataria ou ofereceria a um amigo que você gosta e respeita demais. Resumindo,
ser gentil com você mesmo nesse processo para escrever a própria história, porque é um processo desafiador que envolve aí romper com vários desafios, né? O passo 3, dominar as suas emoções. Então você vai precisar identificar os fatores que vão causar estresse, ansiedade, tristeza, buscar as maneiras de lidar com essas emoções de forma saudável. Algumas atividades que te relaxam ou que te tragam prazer podem ajudar, mas você vai precisar aprender a reconhecer, a acolher e gerenciar, não sei se é assim que a gente pode chamar, as suas emoções, evitando que elas te controlem. Você precisa entender que é você que controla as suas emoções e não o contrário. Então, atividades práticas como respiração diafragmática, ou relaxamento muscular, ajustar a postura, né? Assumindo postura de poder, tudo isso ajuda no domínio das suas emoções. Combinado? Inclusive, aqui no podcast tem podcasts específicos para inteligência emocional, para maturidade emocional. Você vai achar eles por aí para você ouvir com várias outras sugestões. O passo 4. Você precisa escolher a história que você quer escrever. Ou, de outra forma, né? Escolher a vida que você quer levar. Com o autoconhecimento, então a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de dominar as próprias emoções, né? A gente falou aqui da necessidade de ser gentil com você mesmo. E com essas habilidades desenvolvidas, você já consegue definir quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Estabelecer metas claras, que te desafiem também, mas que te motivem, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, e traçar um plano para alcançar essas metas. É muito triste, algumas pessoas às vezes chegam para mim na clínica e falam assim: Sheila, esse é o problema. A vida inteira eu só corria atrás das coisas, eu precisava me manter, eu estava no modo sobrevivente. E agora as coisas melhoraram. Né? Agora eu já estou com minha vida mais ou menos resolvida, aqueles problemas que me tiraram do sério foram resolvidos, mas eu não aprendi a sonhar. Eu não aprendi a esperar mais. Quando fala comigo assim, ó, o que que você quer? Estabeleça um sonho, eu já penso no trabalho que vai dar alcançar aquilo, com uma espécie de trauma, né? Por tudo que já fez, de esforço. É muito comum as pessoas que levaram uma vida muito dura travarem nesse ponto e entenderem que podem sim escolher uma vida melhor, escolher um novo meio de vida. A pessoa às vezes está naquele piloto automático de consumismo, de aceleração, de pagar conta, né? E a pessoa raramente ela vive com presença, ela vive ali curtindo o momento, sabe? E isso é muito importante. E isso leva a gente para o passo 5, né? Que é celebrar as suas vitórias, mas também aprender com as derrotas. Então, tem duas coisas aqui muito importantes. Fez alguma evolução? Por mínima que pareça, comemore, celebre, né? Se elogie. Entenda que essa pequena vitória é um passo na direção certa. Agora, alguma coisa deu errado, alguma coisa ali não foi como você esperava, se pergunte o que eu posso aprender com isso. Porque tem pessoas que travam nisso, assim. Umas pessoas falam para mim: Sheila, eu não quero celebrar a vitória. Parece que quando a gente está celebrando vitória, a gente está dando margem para inveja, margem para o azar. Toda vez que eu venço alguma coisa, eu fico com a sensação que algo vai dar errado, sabe? Mais uma vez, padrões mentais limitantes, né? Ou outras pessoas falam assim: foi muito para mim, eu me esforcei demais e ainda assim deu errado. Eu fiz tudo o que eu podia fazer e ainda assim não deu o resultado que eu esperava. Eu desisto. E aí, com isso, nunca alcança aquilo que potencialmente pode alcançar. Então, eu sugiro para você que esses passos de celebrar as vitórias e aprender com as derrotas, eles estejam sempre, né? Todo o tempo, durante a sua escrita da sua própria história, sendo revistos, porque eles fazem muita diferença. Então, recapitulando. Através do autoconhecimento, você vai desvendar as suas potências, suas habilidades, as características que você tem a seu favor, né?
Ao cultivar a autocompaixão, você vai se libertar da autocrítica, vai acolher suas imperfeições, vai ser gentil com você mesmo. Ao dominar as suas emoções, você vai navegar aí pelas adversidades, pelos problemas com mais leveza, serenidade, inteligência emocional, né? Definindo metas claras, sonhos que sejam inspiradores para você. Você vai construir um caminho que te leve em direção aos seus sonhos, em direção a uma vida mais plena, mais realizada, né? E ao chegar em cada pequeno passo, vai celebrar cada conquista. Você vai fortalecer a sua autoestima e alimentar a sua motivação diariamente. E se algo não deu certo, aprenda com o erro. Lembre-se, a jornada de se tornar autor da sua própria história é única, é pessoal, não tem manual de instruções, mas seguindo esses passos, com certeza, você vai ter uma vida muito mais realizada. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido inspirador para você. Compartilhe com seus grupos, com as redes sociais, para a gente atender e acolher e ajudar mais pessoas. E me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, para ser avisado toda quarta-feira quando eu lanço um novo podcast, ok? Um abraço para você e até o próximo podcast.